Vamos lá, irmãos, dar continuidade à nossa escola bíblica. Estamos estudando sobre fundamentos bem básicos mesmo sobre a cosmovisão. Nós já passamos aí, ao todo serão 5 aulas, essa é a nossa 4ª aula, então nós estamos aí prestes a terminar esse assunto. Falamos das 7 cosmovisões no início, na primeira aula. Depois contrastei essas cosmovisões com o que elas devem responder, dividido na segunda e na terceira aula. E hoje nós veremos a questão dos distintivos da cosmovisão bíblica. Então, a cosmovisão bíblica, como ela deve ser, né? Ok? Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12. Verso 1 e 2, como nós estamos falando de distintivos de uma cosmovisão bíblica, nós podemos partir desse texto, que nos ensina esse princípio. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vivemos, sem dúvida, em uma era, em um período de tempo que é multicultural, nós sabemos disso, e há uma tolerância, e a tolerância parece ser o padrão ou uma virtude importante e essencial da nossa época, que se você não tolerar determinadas coisas, você não ama, você é uma pessoa que é isso ou aquilo outro e enchem de nomes. Então parece ser uma virtude, a tolerar inclusive erros, inclusive coisas que são distorcidas. Muitos acreditam então que ser arrogante é ser arrogante, afirmar que a própria cosmovisão está correta, ou seja, que eu tenho uma cosmovisão correta. Muitas pessoas tomam isso como uma arrogância. E então, tomam até como, quando eu digo que eu tenho uma cosmovisão correta e a outra está errada, isso é uma arrogância, isso é um orgulho, Então, no entanto, quando nós examinamos as alternativas, nós poderíamos ter esse tipo de conclusão. Nós já vimos aí 7 cosmovisões, as grandes cosmovisões, aguenta aí nesse daí por enquanto. E como a analogia dos cegos, para quem não esteve com a gente, falei sobre uma analogia onde haviam cegos que estavam apalpando um elefante. E cada um dos cegos pegou em uma parte do elefante, que pegou na pata do elefante, na perna do elefante, e disse: isso é um grande tronco de árvore. O outro tocou na barriga do elefante e disse: é uma grande parede. O outro tocou na cauda e disse: isso é uma corda. O outro pegou na tromba e disse: isso é uma cobra. O outro pegou nas orelhas do elefante e disse: isso é um grande leque. Então eles deram aí diversas interpretações e significados para a mesma coisa que eles estavam experimentando. Então, qual seria a cosmovisão correta? Seria possível que cada cosmovisão estivesse, pelo menos, parcialmente correta? De todas aquelas que nós vimos aqui, será que haveria alguma delas que estão, pelo menos, parcialmente corretas? Mais importante ainda, é possível que uma cosmovisão possa, de fato, reunir partes individuais de outras cosmovisões? Então, nós estamos vendo quem é que está certo. Isso que a gente quer ver. Passa aí, meu irmão, por favor. Então, nós vamos ver a Bíblia e a realidade. O que a Bíblia fala sobre a realidade? Pode passar. Astronautas fazem o quê? Eles vão em algumas missões lunares e eles viram a Terra surgindo sobre a superfície da Lua, e aí eles disseram que isso os fez sentir que havia uma realidade espiritual inteligente por trás disso. Quando eles foram lá e eles viram esse espaço, essas coisas todas, eles disseram:
isso levou eles a sentirem que existia uma realidade espiritual inteligente por trás disso, e a Bíblia oferece uma base para essa intuição humana, né, universal. Deus cravou a sua lei. É igual como fabricantes de peças. Vocês já viram? No computador, por exemplo, se você for para a placa mãe do computador, você vai procurar onde está lá gravado o nome do fabricante, de onde ela veio. Até os chips que estão ali, todos aqueles componentes eletrônicos que estão ali, se vieram de algum local, você pode tirar aquele chip e vai estar lá a marca de onde veio, né? Então, todo ser humano feito à imagem de Deus, ele certamente entenderá isso, ele terá isso, não com grande clareza, como nós já vimos, porque eles são ineptos, eles não buscam, eles não entendem, mas certamente terão. Romanos capítulo 1, verso de número 20. A Bíblia oferece uma base para essa intuição humana, está aí também. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, segundo as Escrituras, todos nós podemos ver o poder divino, podemos ver os atributos divinos por meio da criação. Então, de certa forma, ainda que não existisse a Bíblia Sagrada, nenhum homem seria desculpável de dizer não conheço a Deus, ou não sei que existe um Deus. Talvez ele não saiba todos os detalhes dessas coisas, porque Deus se revelou nas Escrituras, mas certamente ele deixou a sua característica na criação. Então, Romanos 1 nos mostra muito bem que o poder divino pode ser visto na criação, os atributos de Deus podem ser observados na criação, esse design, a beleza da criação. No entanto, a visão bíblica prossegue dizendo que observar a criação por si só não é suficiente para descobrir os detalhes dessa inteligência, digamos assim, por trás do que nós vemos. A Bíblia, ela afirma que esse design, permitam-me tomar isso aqui, esse design, quem desenhou o mundo, quem projetou o mundo, revelou-se a nós através do seu próprio registro, ele mesmo se revelou, e a Bíblia, ela está falando isso como um registro inspirado. Foi um registro inspirado. Quando ela fala isso, veja, por exemplo, 2 de Pedro, avança aí, 2 de Pedro, capítulo 1, verso de número 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana ou por particular interpretação. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, foi assim que Deus se revelou a nós. Então, aqui a Bíblia afirma que os seus autores, aqueles que escreveram, comunicaram conhecimento que não é meramente de origem humana. Pedro, ele disse que o próprio Deus capacitou esses autores para fazerem isso, para escreverem isso, o que ele pretendia revelar. Então, de acordo com ambos os testamentos, o Antigo e o Novo Testamento, há uma realidade espiritual por trás do universo que nós vemos. Veja Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Mas a Bíblia ela vai além da ideia de que há um design por trás do cosmo, ou da criação, do planeta, ou de todo o universo, de toda a criação. Ela também fornece uma janela, uma espécie de janela para um reino espiritual, ou seja, ela não trata apenas do material, ela também trata do espiritual, onde Deus criou também os céus, os anjos, os seres espirituais, uma realidade maior, e sobre isso a Bíblia também fala. Por exemplo, Colossenses, capítulo 1, verso 16. E eu estou trazendo versos mesmo, que é para mostrar como é que a Bíblia trata a realidade, viu? Então, nós estamos vendo que a Bíblia, ela trata da realidade material, física, que Deus criou, e também trata da metafísica, para além daquilo que é físico, Então, Colossenses 1,16,
pois nele, ou em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então a Bíblia assume, na cosmovisão bíblica, devemos assumir que há uma realidade física e uma realidade material ou espiritual, né? Então, uma material e uma espiritual. Para falar mais filosoficamente, uma física e uma metafísica, né? Para além da física. Então, a Bíblia, ela descreve a existência de reinos físicos, como ele está falando de tronos, aí, né? Soberanias, reinos físicos, não apenas físicos, mas também espirituais. Então, o primeiro está aberto aos 5 sentidos. Então, o primeiro reino, vamos dizer assim, material, isso que nós podemos ver, podemos tocar, podemos cheirar, está aberto aos nossos sentidos, né? O outro não. O segundo, que a revelação divina fala, o espiritual, né? Só por meio da revelação divina que nós podemos ter contatos. E é por isso que nós vemos tantas religiões, tantas coisas aí tendo experiências, né, espirituais, vamos dizer assim, e eles não sabem descrever exatamente o que é essa realidade, e eles vão dar, a partir das suas ideias, descrições, né, porque só quem pode revelar o mundo espiritual tal como ele é, quem o criou. Então, Deus o revelou assim, e nós temos na Escritura essas coisas. Como temos visto, acho que foi quinta-feira, né, as coisas que Deus nos revelou é para nós, né? O que ele não quis nos revelar, né, é para ele. Então, há partes, sim, que há mistérios que Deus não quis nos revelar. E para isso nós não devemos ir além. Já há muita coisa na qual nós deveríamos nos debruçar, né, enquanto nós queremos especular tantas outras. Então, isso é o que a Bíblia fala sobre a realidade. E o que ela fala sobre a identidade? Que foram as coisas que nós vimos das cosmovisões. Até aqui sobre a realidade, alguém quer perguntar alguma coisa ou fazer algum comentário? Show! Sempre, né? Então, as várias perspectivas das principais cosmovisões, elas vão surgir aí e elas sugerem que saber quem nós somos, saber a nossa identidade, não é tão fácil. Nós somos seres complexos e, às vezes, até contraditórios. A mesma pessoa, às vezes, são contraditórias, ela, às vezes, nem se entende. Às vezes, tem pessoas que parecem, permita-me usar o termo, né, esquizofrênico, né? O que chamam hoje de bipolar, né? Uma hora tá bem, outro dia está mal. Uma hora está bem, daqui a pouco já está ruim, né? Então, há pessoas que têm essas contradições. E assim, então, nós construímos aí instituições de comércio, nós desenvolvemos medicamentos para trazer saúde, né? Estou falando dos seres humanos, né? A saúde a milhões de pessoas, nós lançamos sondas espaciais para explorar as outras coisas aí. No entanto, também, nós construímos campo de concentração, né? Passa aí, volta um pouquinho aí, eu acho que tem uma imagem do campo de concentração. Essa daí é a segunda, né? Então, beleza. Isso, está aí, a imagem do campo de concentração, né? Então, nós também construímos isso. Nós usamos instrumentos de tortura, né? Na nossa história há isso. Usamos instrumentos de tortura e implementamos políticas de genocídio. Então, há isso na história de nós, seres humanos. Quando digo nós, estamos falando da humanidade, tá bom? Estou falando da humanidade. Então, por que havia tal contradição em atitudes e comportamentos? Ou por que há essa contradição em atitudes e comportamentos? A cosmovisão bíblica, ela oferece uma explicação para isso. Uma explicação para essa aparente contradição. A Bíblia, ela indica que, por sermos feitos à imagem de Deus, nós derivamos a nossa identidade dele. Nós derivamos a nossa identidade, a nossa consciência moral do nosso Criador, né? Gênesis 1, 26, eu coloquei aqui. Vê aí, Ranieri, volta um pouquinho aqui, por favor. Travou aí?
Não coloquei não, né? Gênesis 1, 26, mas você pode consultar depois. Então, muitos estudiosos bíblicos, irmãos, acreditam que a imagem de Deus inclui, aí tem uma imagem aí que eu coloquei, razão, emoção, vontade, autoconsciência, que é a imagem do quadro de Michelangelo. Travou aí? Quando destravar, coloca aí, por favor. Então, esses atributos, como razão, emoção, vontade, autoconsciência, todas essas questões, esses atributos, eles permitiram perseguir os aspectos belos e criativos da arte e das ciências, mas o drama desenrolado na Bíblia também descreve e narra para nós a capacidade destrutiva dos nossos corações. Nós somos capazes de cometer grande mal. Apesar de tudo isso, apesar de tantas coisas boas, o homem também tem a capacidade de cometer grande mal. Na verdade, as páginas da Bíblia, e isso é impressionante, porque é um livro que não esconde os erros dos grandes homens de Deus, né? Torno a dizer, o próprio rei Davi, o rei pastor, que escreveu belos salmos, né? Ele mostrou aí coragem em diversas batalhas, ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Tudo isso foi descrito acerca dele, mas mesmo o rei Davi também cometeu adultério e assassinato. Também é descrito na Escritura isso em 2 Samuel 11. Então, a Bíblia é um livro, vamos dizer assim, perturbadoramente realista. Ela não esconde essas coisas, ela mostra como a humanidade decaída, ela age. Né? Age de maneira boa, age de maneira ruim, então faz todas essas coisas, tem capacidade aí para o mal. E Jesus Cristo, a pessoa mais amorosa e acolhedora que já viveu, disse, novamente, Mateus 15, né? Verso de número 19 a 20, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Então, a cosmovisão bíblica, ela reconhece mais do que a nossa consciência e o amor pelo verdadeiro, pelo belo e pelo bom. Tá? Então, em relação à identidade, a Bíblia, ela reconhece mais do que isso. Ela também mostra que nós somos moralmente quebrados, falhos e propensos, então, a abusar das nossas capacidades, das nossas habilidades, né, como pessoas feitas à imagem de Deus. Mas, de onde veio essa inclinação moral negativa? Porque a boa, a gente pode dizer, veio de Deus, mas de onde veio essa inclinação moral negativa? Passa aí, Ranieri. Aí a gente vai para o outro tópico, a Bíblia e as origens. Até aqui de identidade, alguém quer perguntar alguma coisa ou comentar alguma coisa? Gilberto, me ajuda aí. Então, Gênesis é chamado de o livro dos começos. Muitos de vocês devem saber. Ele nos apresenta como Deus criou os céus, como Deus criou a terra, né, como Deus fez aí o ajuntamento das águas, os mares, todas estas coisas, os nossos primeiros pais, como Deus confiou o ambiente terreno para os nossos primeiros pais, um jardim ideal. Então, embora Adão e Eva fossem completamente inocentes, o seu caráter moral ainda não havia sido testado. Deveria ser testado. Então, de acordo com Gênesis 2, 16 e 17, diz aí, e o Senhor deu-lhes esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, ao ler esse relato, parece óbvio perguntar o seguinte: por que cargas d'água Deus desejaria fornecer um teste moral para Adão e para Eva, antes de qualquer coisa, em primeiro lugar? Por que haveria até mesmo uma escolha do mal? Para responder isso, irmão, nós precisamos entender que antes da ordem criada de Deus, houve algumas coisas que a Bíblia também ela não deixa tão claro, mas ela dá aquilo que nós precisamos saber acerca desse assunto, na questão
de que houve uma ordem criada por Deus, né, e Satanás, que era um anjo de alta patente, por assim dizer, ele escolheu se rebelar, então, contra o Senhor, contra a autoridade de Deus, e a Escritura indica que Satanás foi expulso do céu. Como eu disse, não há todas as nuances disso, mas, por exemplo, quando nós vamos a Jó, nós vemos que Satanás estava ali, né, e quando nós vemos Apocalipse, nós também podemos ver que ele foi expulso do céu. Então, de maneira astuta, nós podemos ver em Gênesis 3, por exemplo, que ali tem uma serpente, que lá em Apocalipse é interpretada também dizendo que ele é a antiga serpente que tentou os nossos primeiros pais, né? O casal ali, a desconfiar do Criador e fazer uma única coisa que ele havia dito para não fazer. E é incrível isso, né? Quando nós olhamos e detalhamos esse relato, nós vemos que quantas coisas boas o homem tinha para desfrutar, mas ele queria a única coisa que lhe foi proibida. Então, a única coisa que lhe foi proibida. E não se engane, nós tendemos a ter esse tipo de atitude. Então, houve consequências para esse ato de querer ser independente de Deus, querer ser igual a Deus. Adão e Eva experimentaram alienação neles mesmos. Agora não é crise de identidade, como nós vimos e vemos hoje. A alienação do outro, né? Então há essas coisas quanto ao outro, e a alienação com o ambiente criado, né? Então houve toda essa alienação, toda essa ruptura. A amizade pessoal com Deus também foi rompida, né? Eles partilhavam com o seu Criador e foi quebrada. No entanto, enquanto Deus estava decretando o juízo, declarando o juízo sobre eles, que haveria ou que havia consequências da sua desobediência, Deus ainda, em sua misericórdia, faz o quê? Promete. Ele promete a redenção. Sempre, preste atenção quando você estiver lendo a Bíblia. Sempre em contextos de juízo, sempre há a misericórdia de Deus também dada. Entende? Sempre há. Elas andam juntas, Deus dá tempo. Lembrem-se do que o apóstolo Pedro diz, né? As pessoas estavam dizendo, está demorando aí essa promessa que foi dada por ele. Faz tempo, desde que os nossos pais eram vivos, ele deu essa promessa, ele já falava isso para nós. Aí Pedro responde dizendo o quê? Ele não se esqueceu ou não está sendo tardio, na verdade ele está dando o quê? Ninguém conhece o texto? Ou estão dormindo aí? Não sabe de que texto estou falando? Sim ou não, irmão? Não? Ele não está sendo tardio, ele está dando tempo para vocês. Está dando tempo para quê? Para se arrepender. Vocês sabem do texto, irmão. Me ajuda, por favor. Então está dando tempo para se arrepender. Então, Pedro está falando sobre isso, né? E olhando para trás, agora nós vemos, quando Deus disse que haveria um que esmagaria a cabeça da serpente, né? E a serpente, então, morderia o calcanhar, haveria uma batalha cósmica no que ele está falando ali, né? E uma batalha mortal com ambos, ali em Gênesis 3,15. Nós temos, depois do progresso da redenção, todinho, ou da revelação, todo escrito, nós sabemos que foi Jesus Cristo, né? Quem é que a Escritura está revelando ser esse libertador? E aí, avança aí, Rainha. Aí é que nós chegamos a um outro tópico. Então, se ele mostrou isso, se ele prometeu, quem é esse libertador? E nós temos toda a Escritura. Então, nós temos que entender sobre o significado. Então, veja quantas coisas a gente tem aprendido aqui, né? Começamos lá, na primeira coisa, com antes da identidade, o que eu falei? Me lembra aí? Não? Eu comecei com o quê? Falei identidade, origem, mas eu falei antes disso uma coisa. Realidade, tá vendo? Obrigado. Isso é o que o professor faz quando ele esquece das coisas, entende? Para ver se o pessoal está atento também. Então, é realidade, identidade, origens e agora significado.
Então, aqueles que lamentam a falta de sentido, nós vimos isso, a cosmovisão que lamentam a falta de sentido, né, o niilismo, não há para nada, não há falta de sentido. O existencialismo, nós vimos aqui também, né? Então, esses que lamentam, eles trocam o cerne da questão. Se tudo o que nós devemos fazer durante as nossas vidas é experimentar prazer e dor, apenas para sermos extintos da morte, então realmente é o que a Escritura diz, Eclesiastes 1:2. Coloquei aí? Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Né? Opa! Diga lá. Não só sabia como decretou, né? Então Deus decretou. Não, decretou isso. E aí isso a gente teria que estudar decretos, providência, tudo isso para entender isso nas nuances, né? Nos seus detalhes dessas coisas, no decreto de Deus. Tá bom? Então, e aí a nossa confissão ela vai dizer só para complementar, né? De forma que ele não é o autor do moral, né? Do pecado. Então, só para resguardar isso aí, tá bom? Então, conforme a Bíblia, quando nós vemos o que Deus fez para nos trazer de volta a si mesmo, nós nos desviamos do Senhor, e conforme o que a Bíblia diz, como Deus fez isso, né? Tudo pode começar a fazer sentido. Quando a gente entende isso, as coisas vão começando a fazer sentido. Se Jesus não é apenas um grande mestre, um grande rabi, um grande professor, mas realmente o nosso Criador, o Filho de Deus, o mediador, o Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o governante da era vindoura, então, tudo tem significado nele em relação a ele, ao Filho de Deus. Tudo encontra significado. Então, quando nós vemos Cristo como a oferta da expiação de Deus, ele sendo a oferta, a vida, a esperança, a paz, o amor incomensurável de Deus, né? Então, tudo o que nós pensamos ou nós fazemos é um passo em direção a Ele, ou para longe dEle. Tudo. Eu coloquei isso aí também, Ranieri? Não. Tudo o que nós fazemos é isso. Então, no significado das coisas, nós devemos entender o quê? E lembrem-se, tá, irmãos? Eu estou falando de uma cosmovisão uma coisa bem ampla. Eu não estou descendo. O que eu estou falando está bem na superfície. Tá? Por isso, 5 aulas. Então, no significado, o que é importante entender é o seguinte, que a nossa vida, ou nós damos passos em direção a Cristo, que tudo significa a Ele, ou nós damos passos distanciando-se dEle. Né? São essas coisas. E aí, dessa forma, se é assim, então como nós vivemos? Aí nós entramos num outro tema, Bíblia e ética. Entende? Então, como é que nós vivemos? Como nós devemos viver? O que é bom, o que é ruim? Uma coisa que nós devemos pensar, uma vez me perguntaram, qual é o conceito de bom na Bíblia, né? Eu posso dizer, grosso modo, que o conceito de bom está descrito em Gênesis 1. Deus, ele cria e ele diz que era bom. Mas, pastor, como é que eu posso tirar o conceito de bom daí? É simples. Nós lemos Hebreus, que tudo foi criado pela palavra do seu poder, não é isso? Então, Deus disse, haja luz, houve luz, viu Deus que a luz era boa, né? E aí Deus diz, faz isso, haja isso, e aí no final qual é a avaliação? Era bom. Então, qual é o conceito de bom? O que é bom e o que é mal? O que é bom é o que está de acordo com a palavra de Deus. Ele fala, a coisa acontece. Ele avalia que está de acordo com a sua palavra e diz, isso é bom. E o que é mal? É o que não está de acordo com a palavra de Deus.
Entende? Então, isso, olhando de uma maneira bem grosso modo mesmo, geralmente é isso. Então, a ética ela vai trabalhar essas questões, verdadeiro, falso, bom, ruim, essas coisas. Então, considerar a cosmovisão bíblica como verdadeira ressoa, então, com o que nós sabemos sobre os lados mais brilhantes e sombrios da nossa natureza humana. E isso deveria nos ajudar a entender por que nós temos uma sensação interna de que alguma coisa realmente, algumas coisas são certas e outras coisas são erradas. Você não tem essa sensação, às vezes? Isso aqui está ruim, isso aqui não está legal, isso aqui tem alguma coisa errada, eu não sei, às vezes, dizer o que é, né? Mas, às vezes, dá uma sensação ruim. Então, é isso que o apóstolo Paulo escreveu. Romanos capítulo 2, 14 e 15. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Deus colocou, como costumamos dizer, um tribunal em nós chamado consciência. Alguns estão com a mente totalmente cauterizada, com a consciência totalmente cauterizada, suprimiram a verdade de Deus, que já nem faz mais, já nem dói a consciência naquilo que fazem. Outros estão tão sensíveis a isso que fazer uma coisa que é ruim é pecando contra a consciência, aquilo não deixa dormir. Não deixa dormir. Então, a lei que o apóstolo Paulo se referiu aqui, esta hoje, que nós conhecemos como a lei revelada. Entende? A lei que ele fala que está gravada no nosso coração é a lei que nós temos aqui como dada efetivamente a Moisés, ali ao povo de Israel no Monte Sinai. Era o padrão que todo o povo de Deus era obrigado a obedecer. Nós vimos isso quinta-feira. Mas, embora os gentios eles não fossem expostos, gentios aqui seria o povo que não era do povo da aliança, o outro povo que não foi revelado a ele isso, embora eles não tivessem sido expostos a essas diretrizes, o que o apóstolo Paulo está dizendo, moral e divinamente revelada aqui, eles reconheceram o certo e o errado por sua própria natureza, porque a lei está gravada no coração, independente de quem seja. E é por isso que ele pode suprimir, ou não essas coisas. Na verdade, ele suprime. Então, a lei escrita em tábuas de pedra nas Escrituras e, finalmente, personificada de uma maneira perfeita em Jesus Cristo, de uma maneira perfeita e completa na pessoa de Jesus Cristo, é o que a Bíblia descreve como a base para nós entendermos a moralidade das escolhas pessoais e das escolhas sociais que nós fazemos. É a Escritura. Por isso que nós temos os nossos símbolos de fé dizendo que ela é a nossa única regra de fé e prática. Não apenas do que eu devo crer, mas também do que eu devo fazer, do que eu devo praticar. Então, realidade, identidade, o que mais? Origens. Quarto, que foi o que a gente viu, significado, ética, ou ética e significado, e agora a Bíblia e o futuro. Tem até o título de um livro do Anthony Huckman, A Bíblia e o Futuro. Então, a cosmovisão bíblica ela oferece esperança. Lógico, veja, eu estou seguindo uma ordem lógica, porque se nós começamos lá na realidade, há uma realidade física e há uma realidade espiritual, correto? Nós passamos disso para a identidade. Então, se Deus criou, nós encontramos nossa identidade onde? Em Deus. A partir daí, nós temos que vivemos, então, Deus criou a nossa identidade, a partir do Criador vem as origens, nós devemos saber de quais foram as nossas origens, e Deus nos criou para alguma coisa, então nós devemos saber a ética dessas coisas e o significado de nós vivermos dessa forma. E aí, é claro, se eu vivo de uma maneira justa ou de uma maneira injusta, eu tenho que saber quais as consequências disso.
Eu vivendo de uma maneira justa ou vivendo de uma maneira injusta. E aí é lógico que nós temos que falar sobre o futuro. E a cosmovisão bíblica, ela oferece, então, a esperança de uma vida futura, porque ela nos diz que nós somos feitos à imagem de Deus e oferece-nos, então, razão para acreditar que a nossa identidade e a nossa personalidade são eternas. E, no entanto, conforme as Escrituras elas vão desenrolando, a comunhão eterna com Deus após a morte tem algo que não é automático. Não é simplesmente morrer e vou ficar com a comunhão com Deus. O que nós temos na Escritura? Para aqueles que respondem à oferta de perdão de Deus, nós temos, então, oferecida em Cristo Jesus, a promessa de vida eterna é realizada. Para aqueles que rejeitam, ela, então, é negada. Então, é um lugar de existência afastado da comunhão de Deus. Claro que a comunhão eterna com Deus requer, de fato, uma decisão. Então, a esperança oferecida pela obra redentora de Jesus Cristo não se limita apenas à sobrevivência pessoal além do túmulo, tá? Depois da morte. A Bíblia nos diz que no futuro há uma nova criação, onde nós viveremos para sempre com Deus, e é observável que todas estas coisas que nós experimentamos aqui de bom está ligado, de certa forma. Lembre-se do que o apóstolo Paulo disse, que as coisas aqui são sombras do porvir. Então, sendo Cristo o Criador do nosso mundo material, Ele pode restaurar o que foi perdido, renovar a bondade original da sua criação original. E Apocalipse, o último livro da Bíblia, ele nos diz que um dia Cristo nos dirá: eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21, 5, mas esse aí é outro texto. A palavra traduzida como novo, no texto de 21, 5, carrega a ideia de uma inovação baseada em alguma coisa que já foi precedida. Então, essa recriação do céu e da terra terá uma familiaridade com o que nós conhecemos, sendo refletida nas palavras aí, eu acho que sim, aquela palavra do Apocalipse, que eu coloquei aí, Raniel, Apocalipse 21, 1, vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. 21, 1. Ok? Passa aí. Cada cosmovisão está parcialmente correta? Nós vimos algumas cosmovisões. Então, cada cosmovisão está parcialmente correta. Se os distintivos bíblicos fornecem a explicação para todas estas coisas, essas outras visões, quando elas acertam em um ponto ou outro, elas estão fazendo o quê? Elas acertam porque eles estão... Falei sobre isso, eu acho que quinta-feira, não foi? Eles estão fazendo o quê? Tateando no escuro. Eles estão tateando no escuro. E então, veja, irmãos, se eu tenho uma cosmovisão completa, bíblica, revelada por aquele que nos criou e fala sobre a nossa identidade, fala sobre o que é a realidade, fala qual é o significado das coisas, fala quais são a origem das coisas, sobre o futuro que essas coisas levarão, para que eu vou abraçar outras cosmovisões? Eu vou ficar com aquela que é mais completa, não é isso? Eu quero ficar com aquela que é parcial, ou eu quero ficar com aquela que é o todo? Com a que é completa. Então, é isso que nós temos que levar em consideração. Se nós vamos deixar de lado a cosmovisão bíblica, vamos fazer uma cosmovisão para nós mesmos e vamos pegar partes da realidade e vamos fazer uma cosmovisão para nós. E aí, partes da realidade nós vamos viver enganados. Então, vale a pena nós abraçarmos a coisa completa. Portanto, na próxima aula, eu pretendo trazer e finalizar esse curso introdutório falando sobre qual é a cosmovisão que você vai escolher. Nós falamos aqui de algumas, de 7 pelo menos, e mais a cosmovisão bíblica. Então, qual é a cosmovisão que você vai escolher? E escolher não é simplesmente dizer, não, eu quero a bíblica, mas como nós vimos agora há pouco no sermão, muitas vezes nós falamos, confessamos, mas agimos totalmente contrário ao que nós confessamos. Então, escolher pela cosmovisão bíblica é viver segundo essa cosmovisão.
E viver segundo essa cosmovisão é dedicar tempo para conhecê-la. O que a Bíblia fala sobre a realidade? Nós vimos aqui uma coisa muito abrangente. Ela fala que há realidade material e há uma realidade espiritual. O que a Bíblia fala sobre a identidade? Que a nossa identidade ela é derivada do Criador. Então, se há um Criador, houve criação. E a isso nos arremete, o que a Bíblia fala sobre as origens? Como fui criado? Então, se Deus nos criou bom, por que há tanto mal no mundo? Aí nós vamos para a ética. E aí vemos, por que o homem, ele ora é bom, ora ele é ruim? E aí nós vemos nisso também a promessa, lá nas origens nós vemos a promessa de uma redenção. E aí nós temos que entender o significado das coisas. E pelo significado, agindo bem ou mal, devemos conhecer também o que ela fala sobre o futuro. Veja, foi coisa muito simples. Novamente, recapitulando, realidade, identidade, origens, ética, significado e futuro. 6 tópicos que você deveria saber o que a Bíblia fala a esse respeito. E você deveria saber porque você está em diversos pontos da sociedade. Se alguém requerer a razão da tua fé dessas coisas, você tem que saber um mínimo do que responder acerca desses assuntos. Ok? Alguma pergunta, alguma colocação? Não? Então, ok, vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, nós te bendizemos, porque o Senhor nos instrui, revisitando as bases das coisas, nós devemos sempre fazer isso, e que o Senhor, por favor, não nos deixe ignorarmos o retorno às bases. Que o Senhor, por favor, nos ajude a compreender cada vez mais e nos lembrar disso, Senhor. Aviva as forças da nossa memória para que nós possamos te conhecer cada dia mais e, te conhecendo, Senhor, obedecer aquilo que o Senhor exige de nós. No nome de Cristo, Senhor, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Que Deus